Meus irmãos, é, todos nós temos uma característica marcante em nossa vida. Todos nós. E nós podemos dizer que essa característica não é apenas nossa, é de todas as pessoas que têm esse mesmo ponto, que é o seguinte: amar. Quando nós amamos uma pessoa, naturalmente nós desejamos o quê? O melhor para essa pessoa. Nós podemos dizer o seguinte, que aquele amigo que é realmente um amigo verdadeiro, um amigo que realmente ama o seu amigo, naturalmente ele deseja que esse amigo seja extremamente feliz. Não apenas que tenha sucesso em uma área da vida específica, mas que seja feliz em tudo que ele faz, em tudo. Se nós pararmos para pensar, o que nós vamos perceber? Eu creio que todos nós já percebemos isso. Quando nós encontramos um amigo e começamos a conversar com ele, às vezes nosso coração está pesado, nosso coração está triste, às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, mas na hora que nós conversamos com aquele amigo, nós falamos o que acontece conosco, ele fala o que acontece com ele, e o que ocorre naquele momento? Nós percebemos que aqueles momentos difíceis, aquela tristeza, aquela dor, ela é dividida. O nosso coração se sente mais leve quando nós compartilhamos a nossa dor, a nossa tristeza com o amigo. A mesma coisa acontece no sentido contrário. Quando nós compartilhamos com um amigo uma coisa boa que aconteceu conosco, uma vitória em nossa vida, e ele compartilha também, algo maravilhoso ocorre. A alegria dos dois se multiplica, fica muito mais intensa ainda. Por isso, nós podemos até afirmar, como diz essa afirmação, né? A amizade é a mesa em que a alegria é saboreada. Quando nós estamos sentados na mesa com nossos amigos, batendo um papo, conversando, naquele momento tão especial, as tristezas são divididas, a alegria se multiplica e nós saboreamos uma alegria muito especial. E é interessante observar que na palavra de Deus, um homem, servo de Deus, também chamado Paulo, conhecido também como apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta para os seus amigos. Seus amigos que estavam numa cidade Filipos. Por isso ele escreve uma carta para essa cidade, chamada Carta aos Filipenses, aos amigos dele naquela cidade. E nessa carta, ele fala algo muito especial, que é algo que nós desejamos também para todos os nossos amigos, que é isso aqui, ó. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Em outras palavras, Paulo estava desejando que os seus amigos fossem extremamente alegres, muito alegres. Esse é o desejo do apóstolo Paulo. Mas quando analisamos isso e começamos a analisar, pensar na nossa vida e começamos a pensar também na situação que Paulo escreveu essas palavras, nós ficamos surpresos. Por quê? Paulo estava passando por uma dificuldade muito grande, aliás, por várias dificuldades muito grandes. Não apenas ele, os seus amigos pelos quais ele estava escrevendo. Porque quando Paulo escreveu essas palavras, Paulo ele não estava sentado num lugar tranquilo, não estava, por exemplo, deitado numa cama, ou sentado numa mesa, escrevendo uma carta, nada disso. Paulo estava numa cadeia, Paulo estava preso. Qual o motivo da prisão de Paulo? Paulo falar a respeito de Jesus Cristo. Quando Paulo falava de Cristo, naquela época que o Império Romano dominava tudo, o imperador na época, Nero, um imperador terrível, ele afirmava que ninguém poderia adorar outra pessoa a não ser ele próprio. E quando os cristãos falavam, e Paulo falava que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei de todo o universo, aquilo era uma ofensa muito grande para Nero. Por isso, Paulo estava preso. Estava preso, mas não numa prisão como as que nós temos hoje, que é difícil, mas naquela época era muito mais complicada, porque ele estava preso, algemado a um soldado. E ele estava aguardando um julgamento. Nesse julgamento, duas coisas poderiam acontecer. Ou ele poderia ser livre, ou ele poderia ser executado, poderia ser morto, decretado a morte dele. Então nós podemos imaginar o que ocorria com Paulo. Numa cadeia,
preso, sem liberdade, sem saber qual seria o seu futuro. Ele poderia ser livre ou poderia ser morto. Uma incerteza muito grande no seu coração. Mas não apenas isso. Algo mais estava acontecendo. Paulo, quando escreveu essa carta aos seus amigos, uma carta que tem 4 capítulos, Paulo relata algumas coisas que estavam acontecendo. Paulo fala o seguinte, que ele estava preso, e ele ficou sabendo que muitas pessoas com inveja dele estavam falando de Jesus Cristo em diversos lugares, mas não com o objetivo de exaltar Jesus, mas para fazer Paulo sofrer, para fazer Paulo se entristecer. Paulo sabia disso. Paulo sabia ainda o quê? Que a igreja que ele havia organizado com tanto carinho, aqueles irmãos daquela cidade de Filipos, ele ficou sabendo que ali tinha briga. 2 mulheres da igreja, muito destacadas, muito importantes na igreja, estavam brigando, discutindo entre si. Paulo, além disso, ficou sabendo que ali na igreja, para aqueles seus amigos, surgiram pessoas falando coisas erradas, que não estão na Bíblia. E aquilo tudo entristecia o seu coração. Inclusive, Paulo chega a afirmar o seguinte, que uma das pessoas que aquela igreja, que aqueles amigos enviaram para ajudá-lo, dos filipenses, chamado Epafrodito, quase morreu, ficou muito doente. E ele fala, a tristeza estava no meu coração. E além de tudo isso, ele fala sobre ansiedade. Uma igreja onde havia muitas pessoas ansiosas. Então, como Paulo pode falar, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Como ele pode falar de alegria se tanta coisa difícil estava acontecendo? Como isso é possível? Que lógica tem isso? Será que Paulo estava sendo otimista demais? Será que Paulo estava sendo cruel demais, pedindo para as pessoas se alegrarem em situações tão difíceis como que ele estava passando e os seus amigos estavam passando? Como é possível uma pessoa se alegrar no meio das dificuldades? Ou será que Paulo tinha algum segredo que fazia ele ter essa alegria, enfrentar essa situação? Se nós pararmos e olharmos para a nossa vida pessoal, os nossos dias, nós vamos perceber a mesma coisa. Como é possível as pessoas falarem de alegria constante, como Paulo estava dizendo? Como é possível? Os relacionamentos que as pessoas têm nas famílias, né, podemos dizer assim, família devia ser um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de conforto, um lugar de amor, e muitas vezes a família se torna um lugar de briga, de combate, de tristeza, de decepção. Muitas vezes também, além das situações difíceis da família, muitas vezes a pessoa também se esforça, trabalha, almeja uma vida profissional. Quando está chegando quase naquele ponto para poder ter uma promoção, a promoção não vem, uma outra pessoa toma o seu lugar e novamente vem a decepção. Como é possível? A pessoa, por exemplo, tem uma situação financeira, um trabalho e tudo mais, de repente perde o emprego. Como é possível ficar alegre se perde o emprego? Como é possível isso? Muitas vezes está tudo normal, tudo tranquilo, de repente recebe uma notícia terrível, que abala o coração. Às vezes sonhos que nós construímos a vida inteira, alimentamos por décadas, uma pessoa em 5 minutos acaba com o nosso sonho, acaba com tudo aquilo. Como é possível, então, alegrar-se o tempo todo? Alegrar-se o tempo todo é tão algo difícil nos nossos dias, que muitas pessoas afirmam o seguinte, olha, não existe felicidade. Esse papo de felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. Felicidade não existe. Se o que existe são momentos felizes, devemos então fazer o quê? Procurar esses momentos felizes para poder a nossa vida ficar mais leve. Então nós vamos o tempo todo buscar momentos para sermos felizes, coisas que nós gostamos, para que o nosso coração fique leve, para que nós não venhamos a sofrer demais, porque felicidade constante, isso é fantasia, isso não existe.
Só que, na realidade, o que acaba acontecendo? É errado nós procurarmos essas experiências que alegram o nosso coração? Claro que não é errado. Nós podemos fazer isso. Uma viagem é legal, não é legal? Nós saímos para bater um papo, é legal. Tudo isso é legal. Mas, na realidade, o que acontece é o seguinte: tudo isso é passageiro. Depois, a tristeza muitas vezes volta de novo ao nosso coração. Um homem chamado Blaise Pascal, filósofo do século XVIII, fez a seguinte afirmação: que dentro de todos os seres humanos existe um vazio tão grande que é o vazio de um infinito. Um vazio tão grande que nem o universo inteiro consegue preencher. E como esse vazio é infinito, as coisas finitas não conseguem enchê-lo, por mais que nós tentemos. Nós tentamos hoje, tentamos amanhã, e de repente o buraco continua ali. Sentimos um pouquinho de alegria, tal, mas depois a tristeza vem de novo e começa a tomar conta da nossa vida, dos nossos pensamentos e assim por diante. Nós procurarmos preencher esse vazio infinito que há dentro de nós com coisas finitas é semelhante a nós estarmos em um deserto, morrendo de sede, com uma sede gigantesca, e nós resolvermos tomar água, sabendo que a única água disponível é água salgada. O que acontece? Na hora que a água salgada chega nos lábios, tem um alívio um pouquinho. Daqui a pouco, a sede fica muito maior ainda. Por isso que nós muitas vezes assistimos situações assim. Uma pessoa no mar, num naufrágio, tudo mais, o mar imenso ao redor dela, ela nem imagina, nem se arrisca a tomar água do oceano. Porque se isso acontecer, a sede que ela está tendo aumenta muito mais e ela morre muito mais rápido. Isso é a mesma coisa que acontece com o nosso coração. Todas as vezes que nós tentamos preencher esse vazio dentro de nós com coisas passageiras, com coisas que são finitas, a situação não se resolve. E Paulo fala, alegrem-se sempre. Nós podemos pensar o seguinte, mas para se alegrar sempre, é necessário, então, alguém dar essa alegria para nós. Vir de fora. Porque dentro de nós, quando nós vemos as dificuldades e tudo mais, isso é quase impossível. Qual o segredo, então, de Paulo para poder fazer essa afirmação? Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. O segredo está o seguinte, observe o texto bíblico. Alegrem-se sempre, seria algo extremamente pesado, podemos até dizer impossível, se não tivesse o complemento que Paulo dá nessa afirmação. Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. E aí nós começamos a analisar, no livro que Paulo escreveu, o livro de Filipenses, no qual ele fez esse comunicado, fez essa carta, ele fala a respeito do que Cristo fez. Quando fala alegrar-se no Senhor, nós temos que ver o que Cristo fez. Aqui em Filipenses capítulo 2, Paulo fala o seguinte, o que Cristo fez. Começando no versículo 5. Ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo fala que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de um homem, de um servo, obedeceu a Deus e teve uma morte de cruz. Uma morte terrível, morte de cruz. Nós já assistimos filmes a respeito de Jesus. Nós já sabemos o que acontecerá depois da morte de Cristo, da crucificação de Cristo. Mas esse impacto na nossa vida que nós estamos acostumados, na realidade é um impacto muito maior do que nós possamos imaginar.
um escritor famosíssimo, que muitos irmãos conhecem, cristão, Tolkien, que escreveu um livro, O Senhor dos Anéis, que deu origem a uma série de filmes. Ele é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos, Tolkien. Tolkien, ele fala o seguinte: existe uma palavra que Tolkien inventou, uma palavra que nós não estamos acostumados a ouvir. Nós estamos acostumados a ouvir uma palavra chamada catástrofe. Catástrofe. O que é uma catástrofe? Uma coisa terrível que acontece e não tem saída. Um acidente é uma catástrofe, um terremoto é uma catástrofe, um tsunami é uma catástrofe. Nós sabemos muito bem esse termo, catástrofe. Tolkien, ele inventou uma outra palavra, eucatástrofe. Eucatástrofe. O que é eucatástrofe? Tolkien fala o seguinte: eucatástrofe é uma situação na qual a derrota é eminente, não tem saída, ninguém vê nenhuma saída, ninguém vê nenhuma solução, e de repente algo inesperado acontece e a vitória surge. Quem assistiu O Senhor dos Anéis percebe isso o tempo todo. No Senhor dos Anéis, tanto o livro como os filmes que saíram do livro, em muitas situações, a pessoa assistindo vê assim, não tem saída. A derrota não tem como sair, não tem saída nenhuma, a situação é terrível, o mal está vencendo, acabou tudo, de repente, a vitória surge. Quem assistiu O Senhor dos Anéis vê isso o tempo todo acontecendo. E Tolkien, ele fala o seguinte, nós já estamos acostumados com a situação, mas ele fala isso, que a maior catástrofe da história foi a morte de Cristo Jesus. Porque quando Cristo, sendo o próprio Deus, assumiu a forma de homem e veio até nós, sofrendo todo tipo de dor, todo tipo de tristeza, todo tipo de privação. A palavra de Deus nos diz que na sua angústia, bem próxima à sua morte, ele chegou a suar gotas de sangue. Na cruz do Calvário foi abandonado por todos os seus amigos. Na cruz do Calvário, as pessoas zombaram dele. Na cruz do Calvário, ele foi humilhado. A palavra de Deus diz a vergonha da cruz. A vergonha da cruz é algo que nós não entendemos, porque normalmente nos filmes que nós assistimos, Jesus aparece em quadros também, aparece com uma vestimenta bem curta, né? Mas a vergonha da cruz para os romanos significa que a pessoa era crucificada completamente nu. Nu. Os irmãos imaginem a vergonha que Jesus passou, tanto a questão da dor física, como a vergonha da cruz sendo crucificado ali nu. Uma vergonha tremenda, terrível. Para as pessoas que observavam aquela cena, os inimigos de Cristo, as pessoas que abandonaram o Senhor Jesus, pensavam que acabou. Acabou. Não tem saída. Não tem nenhuma forma de resolver a situação. Aí houve uma catástrofe. Algo inesperado ocorreu. Uma vitória que ninguém imaginava. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Quando Paulo fala, alegre-se sempre no Senhor, Paulo está dizendo o seguinte, em Jesus nós alcançamos dele uma vitória para vencermos as dificuldades do nosso dia a dia, para vencermos o sofrimento. Nós podemos até afirmar o seguinte, mas como Paulo pode dizer isso na sua própria experiência pessoal? Se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos perceber o seguinte, como que Paulo iniciou, ou como Paulo começou a falar de Cristo para aqueles seus amigos da cidade de Filipos. Como que aconteceu na história? A palavra de Deus registra isso lá no livro de Atos, no capítulo 16. O que aconteceu lá? Paulo chegou na cidade de Filipos, começou a falar de Jesus, as pessoas ali começaram a ficar aborrecidas, e o que fizeram? Pegaram Paulo, bateram nele com varas, arrancaram as roupas dele, bateram com varas, em praça pública. Depois, Paulo foi colocado numa prisão, com os pés presos num tronco, e o texto bíblico fala que é a prisão interior,
que naquele contexto era a prisão onde era o lugar mais profundo daquela masmorra, uma prisão onde era misturado urina, sangue, fezes, animais, com os pés presos ali, machucado, semelhante o quê? Que nós nos lembramos do processo da morte de Cristo. Paulo passando por uma experiência semelhante, de dor, de perda, de derrota. Para muitas pessoas pensaram, acabou, Paulo, não tem mais saída para ele, estava ele com seu amigo Silas, acabou tudo, não tem mais solução, derrota certa, mas algo aconteceu. O texto bíblico lá, em Atos 16, fala que Paulo e Silas, esse seu amigo, os dois juntos estavam cantando louvores a Deus. Algo impensável. Paulo conseguiu, naquele momento de perda, de sofrimento, encontrar motivo para dar graças a Deus. Estava louvando a Deus. E ao louvar a Deus, houve aquilo que o Tolkien chama de catástrofe, eucatástrofe. Houve um terremoto, as cadeias de todos se abriram, e aí o carcereiro que estava tomando conta de Paulo ficou morrendo de medo, porque para os romanos, se deixasse um preso fugir, o carcereiro seria morto e ele e toda a família. O carcereiro, desesperado, pegou uma espada para se matar, para preservar a família dele. Aí Paulo fala, não faça nada disso, porque nós estamos aqui, ninguém foi embora. E naquele momento, o carcereiro se aproximou, trêmulo, e falou, o que eu devo fazer para ter essa experiência, para ser salvo? Aí Paulo fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Assim iniciou a igreja de Filipos. Assim iniciou todo aquele processo, no momento de dor, no momento de tristeza, desfrutando a alegria que vinha do Senhor. E Paulo, ele afirma o seguinte, no mesmo livro aqui de Filipenses, ele fala aqui no capítulo 4, nos versículos 12 e 13, Paulo fala o seguinte, o que significa alegrar-se sempre no Senhor? Paulo afirma o seguinte, olha só, sei o que é passar necessidade, com certeza. E sei o que é fartura. Paulo tinha momentos de felicidade e de privações, necessidade e fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Ué, como assim? Que segredo é esse? Ele fala, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo afirma o seguinte, eu aprendi a passar por situações difíceis. Tanto situações boas, como situações difíceis, eu aprendi. Porque eu sei quem me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Por esse motivo, nessa carta aos Filipenses, Paulo fala das dificuldades. Mas a carta aos Filipenses, Paulo fala de vários motivos de alegria. Paulo fala assim, eu tenho muita alegria no coração pelo privilégio de orar por vocês. Paulo falava que quando orava por aqueles seus amigos, seu coração se enchia de alegria. Paulo fala, olha, eu sei que eu vou ser julgado, talvez eu seja morto. Eu vivendo ou morrendo, eu me alegro, porque eu estou servindo ao Senhor. Ele conseguia ter alegria em Deus, mesmo na situação da incerteza entre a vida e a morte, porque ele falava, eu mesmo assim eu estaria me alegrando no Senhor. Paulo, inclusive, se alegrava até mesmo das pessoas que falavam de Cristo para tentar magoá-lo, para tentar feri-lo. Paulo fala o seguinte, olha, eu me alegro, porque se Cristo está sendo anunciado de bom coração ou de mau coração, tanto faz. O importante é que o nome dele seja anunciado, que o nome dele seja falado. E Paulo fala o seguinte, olha, eu sei que tem essas dificuldades na igreja, as pessoas se brigando, tal, duas irmãs brigando, mas eu me alegro, porque eu sei que Cristo vai unir o coração de vocês. Paulo encontrava motivos de alegria no meio de todas aquelas dificuldades. E aí nós olhamos para nós. E como que nós podemos fazer isso?
como nós encontrarmos essa alegria também. Como nós podemos fazer isso? Se nós pararmos para pensar, nós vamos observar o seguinte: se a nossa alegria estiver nos relacionamentos familiares, por exemplo, se os relacionamentos familiares acabarem, acaba-se também o quê? A alegria. Se a nossa alegria estiver no nosso trabalho, na nossa profissão, se nós perdermos o emprego, o que acontece com a nossa alegria? Se acaba também. Se a nossa alegria estiver nos bens materiais, olha, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Se os bens materiais forem embora, o que acontece com a nossa alegria? Acaba-se também. Se a nossa alegria for até na nossa própria saúde, quando a saúde vai embora, o que acontece com a nossa alegria? Vai embora também. Todas as vezes que nós colocarmos o nosso coração em algo que pode mudar, colocarmos a nossa alegria em algo que pode mudar, quando muda, a alegria muda junto, vai embora. Nós precisamos colocar a nossa alegria em algo que não muda. Algo que é seguro. Algo que pode acontecer tudo, todas as dificuldades, e ela continua ali. Por isso, o nosso coração, a nossa alegria, não pode estar nas circunstâncias da nossa vida. A nossa alegria tem que estar em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Nele nós podemos confiar. A própria palavra de Deus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quando nós lemos a palavra de Deus, o livro de Mateus começa dizendo o seguinte, lá no primeiro capítulo, que quando Jesus nascesse, ele seria chamado de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus convosco, Deus conosco. Certo? No último versículo, lá de Mateus, no capítulo 28, lá no finalzinho, Jesus fala o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, podem confiar em mim. Vocês podem colocar a sua confiança em mim, porque eu não mudo. Eu estarei sempre com vocês. Jamais irei deixá-los, jamais irei abandoná-los. Por isso, o segredo da alegria, quando Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Na história cristã, houve um homem chamado George Miller. George Miller, no século XIX, Deus colocou no coração dele um desejo muito grande de cuidar das crianças, algo muito bonito. E George Miller, movido por esse amor a Deus, por amor às crianças, construiu um orfanato. Aliás, vários orfanatos. Pensei que era um, eram vários orfanatos. Ele chegou a cuidar mais de 10 mil órfãos. Construiu também várias escolas, George Miller. E George Miller, ele assumiu um princípio na vida dele, extremamente ousado. Ele afirmou o seguinte, que ele não pediria nada para ninguém. Nenhum recurso financeiro, não ia pedir nada. Ia pedir só para Deus. Ele orava e confiava que Deus daria os recursos. E isso aconteceu. Todo o orfanato dele, todas as instituições dele, ele não pedia nada. Não falava, quem pode ajudar? Não tinha essa conversa. Era oração. Ele só orava, só conversava com Deus. Os recursos vinham. George Miller viveu 92 anos. 92 anos. E nós podemos imaginar, com certeza, algumas dificuldades que ele tinha, né? Dificuldades, às vezes, de relacionamento com as pessoas que ajudavam no orfanato. Dificuldades financeiras para cuidar das crianças e tudo mais. Dificuldade, às vezes, de construir as coisas. Várias coisas ele podia ter dificuldade. E aí foi levantado o seguinte, né? Olha, onde você coloca, George Miller, a sua fonte de alegria? Onde que está a sua alegria? E ele fez essa afirmação que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, a maior obra da minha vida foi aprender a me alegrar em Cristo todos os dias. Não foi o orfanato.
Não foi todas aquelas 10 mil crianças que ele cuidava. Não foi. A maior obra da minha vida foi aprender a me alegrar em Cristo todos os dias. Antes de qualquer outra atividade. Antes de qualquer pedido. Antes de qualquer serviço. E foi dessa alegria que veio toda a força para fazer tudo mais. A alegria que ele encontrava-se no Senhor era a força que lhe dava energia para enfrentar toda aquela dificuldade. Quando a palavra de Deus fala alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, nós pensamos em alegria muito mais como emoção, um sorriso. A alegria é uma força que vem de Deus para enfrentar todas as dificuldades. E George Miller falava, eu me alegro no Senhor, é no Senhor que eu tenho essa alegria, e é essa alegria que Deus no meu coração que me faz realizar as coisas. Meus irmãos, nós temos uma dificuldade grande que é o seguinte, mais do que crer. Se nós perguntarmos para todos nós que estamos aqui, eu creio que a resposta será a mesma. Você crê em Cristo Jesus como Salvador e Senhor? Amém, eu creio. Muito bom. Mas se alegrar no Senhor é muito mais do que crer. Precisamos saborear a Cristo. Desfrutar da sua presença como um bom banquete. Da mesma forma que nós nos alegramos quando nós nos sentamos com nossos amigos para compartilhar as coisas do nosso dia a dia, compartilhar as tristezas, as alegrias, algo que faz tão bem para o nosso coração. A mesma sensação, a mesma experiência temos que ter com Cristo Jesus. Temos que saborear Jesus Cristo. A palavra de Deus, lá no livro do Salmo 39, versículo 4, diz assim, 37, versículo 4. Né? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Alegre-se em Deus. Esse é um desafio para todos nós. Quando falo para todos nós, eu me incluo dentro dele. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu tinha 15 anos de idade. Várias dificuldades na família, né? Várias situações bem difíceis. Eu me lembro que eu conhecia Cristo, eu criei em Cristo. Mas eu participei de um retiro espiritual. Naquele retiro espiritual, eu experimentei algo que nunca havia experimentado antes. Eu saboreei Jesus Cristo. Foi além da crença da cabeça. No meu coração eu senti a presença de Jesus e vi como que Jesus preenchia completamente o meu coração. Eu me lembro que o tempo todo eu falava para os meus colegas, na época eu estudava no Senai, eu falava o seguinte, olha, a alegria não existe. O que existe são momentos felizes. Felicidade é um equívoco. Não existe isso. Eu me lembro muito bem. Quando voltei desse retiro espiritual, eu me sentei com os meus amigos lá do Senai. E eu falei para muitos que eu encontrei o segredo da felicidade, que não é apenas um momento, é para sempre. Que essa felicidade é Cristo Jesus. Hoje, já se passaram mais de 40 anos, com certeza. Eu tinha 15 anos, mais de 40 anos. Hoje, esse é o desafio que eu sempre coloco no meu coração. Eu preciso saborear Cristo o tempo todo. Eu preciso me sentar na mesa de Cristo, saborear Cristo Jesus, porque Ele satisfaz plenamente o meu coração. Meus irmãos, Cristo nessa noite, a todos nós, nos convida. A mesa já está pronta. A mesa de compartilhar com Ele. A mesa já está pronta. Porque quando nós fazemos uma mesa, sempre envolve um custo, não envolve comprar o bolo, essas coisas. A mesa está pronta, Cristo já preparou tudo, fez tudo por nós, né? A alegria nos espera. A alegria de desfrutar da presença de Cristo. E a pergunta é, você vai se sentar nessa mesa? Você vai saborear Cristo?
vai vivenciar essa experiência maravilhosa de Cristo Jesus? Cristo quer não apenas ocupar a nossa cabeça, Ele quer ocupar o nosso coração, quer que nós saboreemos a presença dEle. Vamos orar. Senhor Jesus, na Tua presença e oração, nós suplicamos. Opera em cada um de nós. Opera, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, no nosso coração, para que possamos perceber a necessidade, Senhor, de saborear a Tua presença. A necessidade, Senhor, de estar diante de Ti. Ser fortalecido por Ti. Encontrar em Ti, Senhor, a razão da nossa existência, a razão da nossa vida. Que nós possamos perceber que o Senhor é o nosso melhor amigo, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos colocar toda a nossa vida. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ter Cristo como nosso amigo envolve uma experiência semelhante à experiência que eu sempre vejo, e acho que todos os irmãos já tiveram essa experiência também, do meu netinho. Meu netinho tem 9 meses, né? Felipe. Quando o meu filho nasceu, meus filhos nasceram, eu não percebia tanto isso. Parece que você vai chegar num tempo, você percebe mais. O Felipe, ele pode estar com qualquer pessoa. Na hora que chega a mãe dele, ele olha para a mãe, dá um sorriso, estica os bracinhos e ai daquele que tentar impedir dele se aproximar da mãe. Ele começa a gritar que ele quer a mãe. E na hora que chega na mãe, o sorriso dele, o contentamento dele é algo impressionante. Esse é o mesmo desejo que deve ter no nosso coração em relação a Cristo. Quando nós olhamos e percebemos que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos, nós nos alegramos e abraçamos a Cristo, nós desfrutamos uma alegria que não há como dizer, expressar em palavras.
é uma força tão grande que nós podemos dizer como Paulo, aprender a estar contente em toda a situação. Tanto sei passar necessidade como ter fartura, porque tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando, encerrando o nosso culto. E nós aproveitamos para convidar a todos para nós termos ali. Nós não falamos que tem que saborear ao redor da mesa. Nós temos que fazer isso na prática, não é assim? E nós temos ali uma mesa para nós estarmos saboreando, batendo papo, conversando, porque é algo, Cristo é muito especial. E veja bem, meus irmãos, eu sou pastor, já vai fazer 35 anos. O ano que vem já faz 35 anos. E essa questão de se alegrar em Cristo é um desafio para o meu coração o tempo todo. Eu necessito me alegrar em Cristo. Todos nós precisamos nos alegrar em Cristo. Não é algo para a pessoa que está iniciando a fé cristã, para a pessoa que já está mais amadurecida. Não, para todos nós precisamos saborear Cristo. Oremos. Senhor, nós suplicamos que a Tua palavra que foi anunciada nessa noite fique guardada no nosso coração. Que nós possamos ouvir, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, o que Paulo disse aos seus amigos em Filipos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos. Que possamos sempre nos alegrar em Ti, Senhor. E é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares, e seja com todo o povo de Deus para todos sempre. Amém.